Abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 16. In Mark chapter 16. Se você está vindo nesses últimos 7 cultos, If you've been coming in the last 7 services, tirando o culto de Páscoa, que nós abrimos uma pausa para sermos ministrados uma mensagem específica de Páscoa. except our Easter service that we had a specific message for As that. últimas 6 ministrações, aliás, 5 ministrações, essa é a 6ª ministração, a gente está falando debaixo de um tema contra o sistema. This is the 6th week that we're talking about a theme against the system. E dentro dessa série de ministrações, o Senhor tem nos despertado para ver algumas coisas, para perceber algumas coisas, para avaliar algumas coisas que realmente trabalham contra os princípios do Senhor nas nossas vidas. And in these sermons, the Lord has awakened us to see and evaluate things that have been working against this Na semana system. passada nós falamos um pouco sobre o ensino verdadeiro baseado em 2 Timóteo capítulo 4. Last week we talked about the true teaching in 2 Timothy chapter 4. E não querendo abranger ou trazer todos os elementos do que verdadeiramente é um ensino verdadeiro ou verdadeiro evangelho, And not wanting to bring every single element in the true gospel. mas trazendo 2 elementos que fazem parte do verdadeiro evangelho. Eles são, primeiro, trazer Jesus para o centro, uma mensagem que prega a pessoa de Jesus. But talking about 2 of them, which the first is bringing Jesus to the center. Existem tantos ensinamentos e mensagens que falam de tudo menos de Jesus. And there are so many teachings and messages that talk about everything but Jesus. E isso pode ser feito, pode ser praticado desde que seja fora da igreja, pois a igreja é a representação legal do reino de Deus. And that can be done outside of church because the church is the representation of God. E nós entendemos que Jesus é o centro de toda a nossa consciência, de todo o nosso entendimento da palavra de Deus. And we understand that Jesus is the center of all of our understanding E o of segundo God. elemento desse verdadeiro evangelho é um evangelho que nos convida a morrer para nós mesmos. And the second element is a gospel that invites us to die for ourselves. Porque nós trabalhamos e vivemos dentro de um sistema mundano, e quando eu falo mundano aqui eu não estou abordando apenas pecado, mas eu estou falando de como a esfera humana ou como a esfera desse mundo trabalha. Because we live in a system of the world, not just of sin, but of how the world works. E nós temos palavras de sobra para nos incentivar And we have plenty of words to give us an e para nos incentive motivar and to motivate us e para nos inchar de algum momento, and to swell us in some enquanto way. na verdade nós entendemos When in reality we understand que a verdadeira mensagem do that evangelho the true message of the gospel, nós recebemos o incentivo através da mortificação da nossa we carne. receive the incentive in the dying of our flesh. Então, se temos recebido mensagens que não estão desafiando a nossa carne, a nossa vida de pecado, So if the messages haven't been challenging our os flesh, nossos prazeres, our pleasures as and nossas sins, ideias, our ideas, aquilo que nós queremos e what we buscamos want, de todo o nosso and coração, what we seek with all of our hearts, se nós estamos ouvindo mensagens que não nos incentiva, if the messages don't give us an que não nos incentive, direciona don't direct a us morrer para nós to mesmos, die for para ourselves, ter uma vida verdadeira debaixo do propósito e da vontade do Senhor. to have a true life under the purpose of the Lord. Certamente isso não é o verdadeiro I'm evangelho. sure that's not the true gospel. E o que eu quero trazer hoje é o resultado desse verdadeiro evangelho. And I want to bring today the result of that As true gospel. marcas desse verdadeiro The evangelho. marks of that true Os gospel. prêmios desse verdadeiro The evangelho. rewards of that Uma true vez que gospel. você abre o seu coração e a sua vida para receber essa ministração, Once you open your heart to receive this, alguma coisa começa a acontecer em você. something starts to happen Você in you. precisa gerar uma expectativa do que Deus irá fazer a partir dessa You mensagem. need to have an expectation on what God is going to do from this message. Existem 2 coisas importantes para se perceber logo no início dessa ministração. There are 2 important things for you to realize. A primeira delas The first one é que nós não recebemos o benefício do verdadeiro evangelho quando? is that we don't receive the benefit of the true gospel Primeiro, when first, Quando não estamos recebendo o verdadeiro evangelho. when we're not actually receiving it. Ou segundo, Or 2, quando não estamos dando ouvido a esta when mensagem. we don't listen to the message. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me?
Então nós queremos ler Marcos 16, versos 15 a 18, diz So assim, we're gonna read palavras do Mark Senhor Jesus. 16, 15 through 18. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus está falando sobre o efeito desse evangelho. Jesus is talking about here the effect Pode of tomar o this seu gospel. assento, por favor. And you can be seated. O que esperar quando nós recebemos a mensagem do verdadeiro evangelho? What to expect when we receive the true message of the A gospel? primeira coisa que o verdadeiro evangelho produz em nós The first thing that it produces in us é o que as palavras de Jesus acabaram de descrever. is what Jesus just described. Os que creem Those who believe e são batizados and are baptized serão salvos. will be saved. Nós entendemos que o batismo em si não é o elemento fundamental para a salvação. We see that baptism itself is not fundamental Por for quê? salvation. Porque o batismo aqui não é um requerimento para a salvação. Because baptism is not a requirement Quando você for olha, por salvation. exemplo, aquele homem que estava na cruz ao lado de Jesus, When you look, for example, that man that was crucified não next deu to Jesus, tempo dele ser batizado. he didn't have time to be baptized. Mas Jesus disse a ele, debaixo da aceitação e das palavras que ele pronunciou: But Jesus told him, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. today you will be with me in paradise. Quando a Bíblia fala sobre o batismo para a salvação, When the Bible speaks of baptism for salvation, está falando nesse caso sobre a consciência e a decisão de expor a esse nível. he's talking about the decision to expose to this level. Porque quando nós decidimos ser batizados, When we decide to be baptized, nós estamos publicamente divulgando e pronunciando a nossa fé. we're publicly speaking of our faith. E nós estamos apresentando esse entendimento de morrer para este mundo And we're presenting the understanding of dying for e this world ressuscitar como uma nova criatura no Senhor. and resurrecting as new in the Lord. Então por isso quem crer, So who believes, ao ponto de ter essa consciência de ser batizado. to the point that you have the conscience of being baptized, Ou seja, or be it, a salvação não é alcançada por apenas nos convencer que Jesus é o Filho de Deus. salvation is not reached just by convincing A ourselves that Jesus salvação não é is God, alcançada em apenas gostar de vir à igreja. or only liking to come to A church. salvação é alcançada dentro de um entendimento acerca da pessoa de Jesus, But you reach salvation in the understanding of por Jesus ouvirmos o Evangelho when you listen to the e gospel, estarmos então dispostos a isso, and you're then willing a to publicamente divulgar a nossa fé, publicly pronounce a your não faith, nos envergonhar do to Evangelho. not be ashamed of the gospel. Pastor, mas a salvação é pela graça. Pastor, but salvation is by Sim, a grace. salvação é pela graça, Yes, salvation is mas by grace. entenda que ela é pela graça mediante a fé. But understand that it's by grace and through faith. E a fé sem obras é morta. And faith without works is dead. É como se você tivesse que receber uma barra de ouro It's as if you're going to receive gold. que não te custou nada, Didn't cost you que você não anything. pagou por aquilo, You didn't pay for que você that. não trabalhou por aquilo, You didn't work for mas it. você não está disposto a segurar aquilo e a receber com as suas próprias But you're mãos. not willing to actually receive it. Jesus morreu por nós, Jesus died for nos us. deu a salvação. He gave us salvation. Pela graça nós somos salvos, By grace we are mas saved. pela fé nós agimos para alcançar essa salvação. But through faith we E é act to reach exatamente salvation. esse nível de fé And that's the level of faith que nos leva a nos batizarmos. that takes us to get Porque baptized. quando somos batizados, como eu disse, Because when we're baptized, like nós I temos a said, consciência we have de the conscience publicar a nossa fé, of publicly de pronouncing our faith, apresentar a nossa fé diante de qualquer of pessoa, pronouncing our faith to de anyone, não nos envergonhar of not being ashamed do Evangelho de Jesus, of the gospel de of sermos Jesus, discípulos de and Jesus. being disciples of Jesus. E esse caminho de salvação And this path of salvation, não é apenas uma porta, it's not just a door, mas é uma trajetória. but it's a journey. Jesus disse que Ele é o caminho, Jesus said he is the way, e Ele é a he verdade, is the truth, e Ele é a vida. and he is the A life. salvação é a porta que nos dá acesso a esse caminho. Salvation is the door that gives us Mas uma access vez to the que way. nós entramos, But when you're in nós it, agora vamos descobri-lo como verdade, now you see him as vamos truth. entendê-lo como You vida. understand him as E é life. exatamente nessa trajetória And it's in that journey que a
verdadeira mensagem do evangelho começa a causar um impacto de transformação. That the true message of the gospel starts to transform. Por isso a palavra de Jesus aqui, salvação, é a palavra sozo, That's the word salvation here means que no sozo. grego aponta para uma plenitude. That points to a fullness. Salvo, Saved, liberto, delivered, curado, healed, sarado. healed. Alguém que experimenta o poder transformador do evangelho em todas as áreas da sua vida. Someone that tastes the power of transformation of the O gospel. evangelho não é apenas para tocar na sua área moral. It's not just to touch your O moral evangelho life. não é apenas para quebrar um vício que você tem. The gospel is not just to break O addiction. evangelho não é apenas para poder curar você de uma enfermidade. It's not just to heal you from A any verdadeira disease. mensagem do But evangelho, the true message of the ela gospel, toca e transforma todas as áreas da nossa vida. it touches and transforms every area of your life. Como que isso acontece, pastor? And how does this Embora happen, seja um Pastor? mistério, Even if though it's a mas mystery, existem algumas coisas que a gente pode entender melhor. there are some things we can understand better. Veja bem que nós fomos criados por Deus, espírito, alma e corpo. We were created by God, body, soul, and spirit. Então, quando o seu espírito é ativado através da salvação, So when your spirit is activated through na salvation, verdade é o que a Bíblia diz de novo nascimento. In E você que estava espiritualmente morto, agora você vai nascer. it's that rebirth. When you were spiritually dead, now you're born E agora que again. você é uma criança, Now you're a child, que você acabou de nascer na that fé, you were just born in your você faith, começa a ser alimentado. you start to be fed. Você começa a ser nutrido. You start to be E nurtured. assim como uma criança precisa ser alimentada para que ela possa crescer e desenvolver. And as a kid needs to be fed to develop. E esse é o propósito, essa é a dinâmica do evangelho. And that's the dynamic of the A gospel. gente começa a receber algumas coisas e alguns entendimentos mais simples, We start to receive simple e understanding. depois a gente começa a se aprofundar em áreas que vão mexer com as nossas bases, com as nossas estruturas. And then we go deeper in areas that will shake our foundation. E o grande problema, se eu posso assim dizer, chamar de problema, que acontece nas nossas vidas ou nos nossos dias, And the greatest issue that happens in our lives and in our days são pessoas que não se doam ao processo de transformação pelo evangelho. are people that don't give themselves to the process of transformation by Eles the até gospel. alcançam a salvação, They'll reach salvation, mas eles permanecem estagnados nesse lugar. but they remain stuck in that place. Entenda o que eu vou dizer? Understand what I'm going A to say? salvação é o propósito principal, Salvation is the main purpose, mas não é o único propósito do but evangelho. it's not the only purpose Não é of the apenas para gospel. te salvar. It's not just to save Se o propósito you. fosse apenas a salvação, If the purpose was just salvation, nós aceitaríamos a Jesus we would accept Jesus. e já iríamos direto para o céu. We would go straight to heaven. Você acha que isso é melhor do que aqui, Do you think queridos? heaven is better than here? Sim, claro que sim. Yeah. Mas se Ele nos salvou, But if he saved nos us manteve aqui, and he kept us é porque Ele here tem um processo, um propósito de transformação nas nossas vidas. because he has a purpose of O transformation in our Sozo, ele lives. começa a transformar as nossas vidas em todas as áreas. Sozo transforms our lives in every E area. o que acontece com a gente? And what happens to us É que a gente acha que isso significa tempo na igreja. is that we think that means time in church. Quero dizer para você que tempo na igreja I wanna tell you that não time é in church sinônimo de vida Does transformada. not mean transformed life. Porque uma vida transformada é uma vida realmente entregue ao processo de transformação pelo Evangelho. Because a life that is transformed is someone that's given to the process Aí você of vai encontrar transformation. pessoas que já estão na igreja há tanto tempo, So you're going to find people that have been in church for mas so eles long, continuam sendo imaturos na fé. but they're still immature in their Continuam faith. errando nas mesmas They coisas, still make the same mistakes. dando voltas e errando nos mesmos lugares. They go round and around in the same E places. querem que alguém traga solução. And they want a solution. Ninguém vai trazer solução permanente para você No one's going to bring permanent solution quando for you você não se sujeita a ser transformado pelo poder do when Evangelho. you're not subjected to be transformed Eu poderia by the ilustrar gospel. para você como, por exemplo, um exercício físico. I could show you as, for example, a physical exercise. Alguém que ama ir na academia. Someone that loves to go to the gym. Aí quando você chega lá, When you get there, você não faz nada. you don't do Você anything. fica só conversando no telefone. You're talking on your phone. Mal anda 15 minutos na esteira e já You- fica cansado. Maybe stay 15 minutes on the treadmill and you're already O tired. que vai acontecer? What's going to happen? Vai acontecer algum impacto no seu corpo? Is anything going to happen in your Não! body? No. Não importa quanto tempo você esteja It
lá. Doesn't matter how much time you spend there. E alguém que chega lá há menos tempo, And someone that gets there for a mas se shorter dedica, time, but they dedicate é constante, themselves, they're constant, e vai fazendo tudo aquilo que é necessário, and they'll do everything that's em pouco necessary. tempo o efeito daquele exercício começa a aparecer no corpo In físico. little time, that exercise will bring A effect. nossa vida espiritual não é diferente. In our spiritual life, it's not Existem different. pessoas que estão há pouco tempo na There igreja are people that are not in church for e so que já long, estão espiritualmente muito além do que outros que talvez nasceram na but that igreja. are far beyond spiritually even from those who are born Não in é church. sobre vir à igreja apenas. It's not about just coming to É church, sobre se sujeitar a um processo de transformação but subjecting yourself to e a process ser of constante transformation nesse and processo. being constant in that Ah, process. mas hoje eu não sinto de ir. Oh, but I don't feel like going Mas mesmo today. assim você vai. But you're still gonna Ah, mas go. eu não sinto de fazer. Oh, I don't feel like doing Querido, it. todas as vezes, Every time, eu vou entregar aqui um segredo para I'm você. gonna give you a little secret. Todas as vezes que você não sente de vir à igreja, Every time you don't feel like que coming você to não church, sente de obedecer uma palavra do Senhor, you don't feel like obeying a word of vê se God. faz sentido para você. See if it makes sense. No mundo espiritual, In the tudo é spiritual aberto, world, tudo é visível ao mundo dos espíritos. Everything is open and visible to the E Spirit. nesse mundo dos espíritos estão os anjos de Deus And there are the angels e estão os demônios. and the demons. E o que acontece é que quando os demônios percebem uma movimentação no mundo espiritual dos anjos em seu favor, And when the demons realize that there's a move in the spiritual world in your os favor, demônios começam a tentar impedir você, the demons want to stop you. impedir a sua caminhada. They want to stop your journey. E aí eles não querem que você vá, And they don't want you to go. porque eles já perceberam que lá naquele lugar Because they've noticed that in that já place, existe um mover sobrenatural para ser liberado algo de Deus na sua vida. there's a spiritual move for something from God Aí to come você over acha your que life. você não deve ir. And so you think you shouldn't E go. você acha que você tem que sentir. You think that you should feel. Querido, o mundo espiritual não se move pelos sentimentos. Spiritual world does not move by O mundo feeling. espiritual se move pela fé. It moves by faith. Então, mesmo quando você não So quer, even if you don't want it, você tem que entender que se é um propósito de Deus, não é sobre querer, if it's a purpose of God, it's not about wanting. é sobre obedecer. It's about obeying. E às vezes o que acontece conosco What happens with us é que a gente passa anos na is igreja that we'll spend years e a in gente church não consegue explorar esse nível de maturidade. and we can't explore this level of maturity. E aí quando alguém chega há pouco tempo When someone gets here e not começa too a long apresentar ago sinais de transformação, and starts to present signs os of mais antigos transformation, acham que é empolgação. other people think Ah, it's esse just fulano hype. tá meio empolgado. Oh no, they're hyped Ah, eu up. já tô aqui na igreja há tanto I've tempo, been não é in assim church não. for so Vai long. devagar. Slow Vai down. devagar coisa nenhuma, querido. No, don't Sabe slow por quê? down. Porque quando a gente estava no mundo, Because when we were in the world, nós éramos tão intensos para nos entregar We were so naquilo que o diabo intense preparava pra gente. to give ourselves to what the devil Por had que for agora a us. gente tem que medir, Why do we have to measure now? dosar We have to em dose relação a nos entregar para Deus? our giving A to sermos God, transformados pelo poder do to be Evangelho. transformed by the power of O the verdadeiro gospel. Evangelho, The true quando gospel, ele é pregado when it's preached, e quando eu permito ser ministrado por ele, and when I allow myself to ele receive causa um it, impacto de transformação na it minha vida. causes transformation in Olha my o que life. Paulo fala, perdão, eu falo Paulo porque eu acredito que Paulo escreveu o livro aos Hebreus, mas o escritor aos Hebreus diz assim, Look at what Hebrews says. no capítulo 5 diz assim, Chapter 5, eu verse vou te dar o 11. contexto aqui para que eu não tenha que ler o texto inteiro. I'm going to give you some context. O escritor está dando uma carta para os crentes que estavam em Jerusalém. The writer is writing to the believers in Jerusalem. Muitos deles tinham participado do ministério de Jesus aqui na terra. Many of them had been a part of Jesus' ministry on Muitos earth. deles haviam ouvido diretamente os ensinamentos de Jesus. They had heard from Jesus directly. E agora o debate aqui é acerca do sacerdócio. And now it's a debate about priesthood. E eles estão trazendo aqui ideias do Velho Testamento, da Velha Aliança, And they're- acerca de como Deus estava trabalhando. And they're bringing old ideas from the old covenant of how God was E working. Paulo está olhando aquilo, ou o escritor aos Hebreus está olhando aquilo, And the writer of Hebrews is looking at e fala that assim, gente, eu não acredito. and saying, I can't believe Vocês it. You guys que já estão na igreja, that have been in church, deixa eu contextualizar. let me context. Vocês que já estão na igreja há tanto You've tempo, been in church for so long. se debatendo com coisas tão infantis You're da fé. thinking about such childish Deixa things eu in ir the um faith. pouco mais. Let me go deeper. Vocês que estão na igreja há tanto tempo, You've been in church for so long. por causa de coisa pequena, vocês estão aí se doendo. Because of a little thing you're hurting.
Por causa de coisas mínimas vocês estão aí abandonando a fé. Because of little things you're giving up your faith. Ah, não quero mais ir na igreja. Oh, I don't want to go to church Ah, anymore. não vou mais servir a Jesus. I'm not going to serve Jesus Aí Paulo anymore. fala assim, gente, vocês eram para ser mestres. And he says, guys, you should be teachers. Vocês eram para ensinar os novos na fé. You should teach the ones that are coming. Vocês eram para ter alcançado um nível de maturidade de poder ministrar a You outros. should be in a level of maturity to minister to others. E agora vocês têm que receber leitinho e danoninho. And now you have to receive Danimals? Não, gente, pelo amor de Deus. Come on. Era para vocês estarem comendo feijoada. You should be eating feijoada. Era para vocês estarem comendo comida sólida. You should be eating solid food. E vocês estão aí com And nhen. you're here with yin. Thank you. Olha o que o texto diz. Look at what the text Versículo says. 11 diz assim: Verse 11. a esse respeito, eu tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos mistérios de Deus. Olha só o que o escritor está dizendo. Look at what they're saying. Gente, vocês não entenderam como que Deus trabalha até hoje? Didn't you understand how God works? Gente, vocês não entenderam que os princípios do reino, para você viver, você tem que morrer. Don't you understand that for you to live in the kingdom Para you have você to ter, die? você tem que dar. For you to have, you Para have to você give. subir, você tem que For you descer. to go up, you have to go Até down. hoje vocês não entenderam isso. You haven't got it yet? Até hoje vocês não entenderam como que Deus trabalha. You haven't understood how God Vocês works? ficam querendo secularizar um princípio espiritual You want to bring to natural e achando que vai spiritual acontecer com a sua vida espiritual assim como acontece com você na sua empresa. Do you think it's going to happen when your spiritual life just Não, like in não é your possível que vocês business? estão agindo dessa maneira. You're not acting like Paulo this. fala Come assim, era para on. vocês serem mestres pelo tempo. You should be teachers by E now. olha aí, ó, And look at that. tendo que ensinar de novo vocês. Have to teach you Traz aí again. o cremogema para ele. Bring the kids food. Cremogema era para rico, a gente era um mingau de maisena. Lembra do mingau de maisena? Jogava açúcar no mingau de maisena. E quando você não dissolvia a maisena antes, jogava e pelotava tudo. Come on, somebody. Cornstarch pudding for kids, Something like that. babies. E aí Paulo diz assim no versículo 13. So Paul says in verse 13, Perdão, um pouco antes do versículo 12. actually verse 12. Vocês ainda precisam receber os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Acho que eu estou fazendo brincadeira com cremogema, está na Bíblia, o leite sólido. Milk is in the Bible. Ora, versículo 13: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, preste atenção, não pelo ouvir, mas pelo praticar. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Aqueles que buscaram praticar a palavra. Those who wanted to practice the word. E ao praticar a palavra começa a transformar a sua vida. And when they practice the word transforms E agora their as lives. faculdades da sua mente, as áreas do seu entendimento, as esferas da sua vida começaram a ser afetadas And com a now palavra. the areas of their mind starts to be affected. Querido, o amor por Jesus, The love for Jesus, ele é aumentado cada dia quando as áreas da nossa vida começam a ser tocadas e transformadas it's por ele. increased every day when our lives are being Se a transformed sua by Him. vida ainda não foi alcançada e transformada por If Jesus, your life has not been transformed by Jesus, ou você não tem ouvido o verdadeiro evangelho, you either not been getting the ou true você não está gospel, dando ouvido a ele. or you choose to not listen Porque a to it. pessoa que der lugar para um processo doloroso, porém maravilhoso de transformação, Because if you allow a painful yet wonderful process of é transformation impossível
to happen, você it's encontrar impossible com ela hoje for you to find e them encontrar today, daqui 6 meses and then you find them 6 months e ver a later mesma pessoa, and see the same person errando nas mesmas making the coisas, same mistakes, patinando como um carro patina na lama. stuck like a car stuck Eu in quero the dizer para mud. você uma coisa, querido, I want to tell you que a something. transformação trazida pelo Evangelho The transformation that comes from the não gospel, simplesmente vai te fazer uma pessoa melhor, it's not going to only make you a better vai te person, tornar uma nova but it's criatura. going to make you a new person. Vai te tornar uma nova criatura. It's going to make you a new person. Então veja que são prêmios que nós recebemos, So see, it's rewards that we são receive. recompensas que nós recebemos They're rewards that we receive por permitir o Evangelho de Jesus de trabalhar e transformar as nossas because we vidas allow the gospel to transform our em lives todas as esferas. in every sphere. Não, sabe o que acontece, pastor? You know what happens, Pastor? Eu só converti I only came to Jesus dentro da minha casa. inside my Quando eu house. saio de casa, When I leave my house, continuo vivendo a mesma vida. I still live the same life. Ok, glória a Deus que você converteu só dentro de casa. Glory to God that you convert in your house. Então o que você faz? Você deixa Jesus em casa So what do? You leave Jesus at e home? depois você sai de casa e vive uma vida como antes. And then you go and live a life like you did before? Não, mas é porque se eu agir como crente no meu trabalho, No, but if I'm a eu Christian at my posso perder o job, trabalho. I can lose it. Querido, esse trabalho nunca foi para você. That job was never for Não you. importa quanto de dinheiro você está Doesn't ganhando, matter how much money you're making. porque fazer aquilo que Deus não tem para você Because doing what God doesn't have for you aparentemente pode te dar um lucro muito grande, apparently can give you a lot of money. mas no final a dor que você vai sentir não But é at the compensada por esse lucro. The pain that you're going to feel Se is você not não puder compensated ser a by pessoa it. que você é, transformado pelo Senhor, If you can't be the person you are nos transformed by lugares God, que você atua, in the places that you act, significa que alguma coisa está errada com você. that means something's wrong. Porque na verdade, Because in reality, nós somos chamados para influenciar o ambiente, não para sermos influenciados pelo ambiente. we're called to influence places, not be influenced Eu by entendo them. acerca da sabedoria e da maturidade I understand about wisdom and de você maturity agir como cristão no ambiente que você estiver. of you acting like a Christian wherever you are. Então nós sabemos aquilo we que know podemos ou não podemos fazer. What we can and can't do. Mas agora ser um crente 007, But to be a James pelo Bond amor de Christian, Deus, você tá ali e ninguém sabe que você é no crente. one knows you're there. Tá ali e ninguém sabe que você serve a Deus. No one knows you serve God. As coisas estão acontecendo de todos os lados Everything's happening e você calado, and you're quiet. omisso, simplesmente se escondendo. You're simply Tá com hiding. vergonha de quê? What are you ashamed of? Jesus não teve vergonha de você quando ele subiu naquela cruz e se entregou por você. Jesus wasn't ashamed on that cross Tá when com he gave vergonha de himself quê? for you. What are you Tá com ashamed vergonha de of? dizer que você é servo de Deus? Are you ashamed of saying you're a servant Tá of com God? vergonha de dizer que você frequenta a igreja? That you go to church? Tá com vergonha de saber que você é uma pessoa que vive pelos princípios That you're a bíblicos? person that lives by biblical principles? Quem sabe a sua vergonha para tentar justificar os seus erros para que você não seja condenado pelas pessoas? Maybe your shame justifies your mistakes so you're not condemned by people. Come on. O verdadeiro evangelho The true gospel traz um efeito de transformação. brings an effective transformation. Não é sobre o que eu It's faço, not about what I do. é sobre quem eu sou. It's about who I am. Deus não está mudando as minhas atitudes. God's not changing my Deus está actions. transformando a minha essência. He's changing my Porque quando eu sou essence. mudado por dentro, Because when I'm transformed eu on vou the refletir inside, essa mudança em tudo aquilo que eu faço. I reflect that in everything that I do. Alguém comigo nessa manhã? Anyone with me? O segundo efeito que eu vejo que é produzido pelo verdadeiro evangelho The second effect that I see is produced by the true está aqui no gospel livro de Marcos, quando Jesus fala: quem crê e for batizado será salvo. is when Jesus says that who believes and is baptized will be E aí depois saved. ele começa a dizer dos sinais que seguirão aos que And creem. then he starts talking about the signs that will follow E ele those who começa a believe. falar sobre vários sinais: He talks about many signs. pegarem serpentes, Getting serpents. beber coisas mortíferas e não lhes fazer dano, Drinking poison and not being sick. expulsar demônios, Rebuking demons. colocar as mãos sobre enfermos. Laying hands over Tudo the sick. isso faz parte de um contexto de obras sobrenaturais. All of that is a part of supernatural Eu work. quero dizer para você que o verdadeiro evangelho produz em nós The true gospel produces in us um efeito desafiador a challenging effect de vivermos uma vida of sobrenatural. living a Eu supernatural quero dizer life. para você que você não é vítima de circunstâncias meramente You naturais. are not a victim of natural circumstances. Existe um mundo espiritual There's a spiritual world que é tão real que a Bíblia diz que o nosso mundo físico é apenas uma sombra dele. that is so real that our physical E world que is a nós shadow somos of it. afetados diretamente por isso. And we're directly affected by that. Então, às vezes, nós estamos lutando contra o nosso filho que chegou da escola
terrivelmente perturbado. So sometimes we're fighting against our son that got home from E school so esquecemos de lutar contra as influências que perturbaram os nossos and filhos we da escola. forget to fight against the influences that are Às disturbing vezes nós our queremos children. lutar contra uma circunstância meramente lógica, natural, racional. Sometimes you want to fight against a logical E circumstance. esquecemos que existe um mundo espiritual que é tão real que tenta tirar a nossa paz todos os dias. We forget there's a spiritual world that tries to take out our peace Às every vezes o que day. está acontecendo na sua casa não é nada a ver com aquilo que você acha que é. Maybe what's happening in your house has nothing to do with what you think it is. Mas nós But we nos tornamos tão racionais, become so tão rational, experientes, so tão experienced, maduros, so mature, que agora a gente quer resolver tudo pela fala, that we want to resolve everything a with gente quer talking, resolver tudo pelo diálogo, everything by a gente quer dialogue, resolver tudo pelas palavras. everything by Olha o que words. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2. Look at what Paul says in 1 Ele Corinthians diz chapter assim: 2, 1 eu, to 5. irmãos, quando eu fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, que é o Evangelho, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo era um homem extremamente culto. Versículo 2 ele diz: porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Sabe o que Paulo está dizendo? You know what Paul is saying? Eu cheguei para conversar com vocês I came to talk to e you, surgiram vários assuntos. and many different topics came up. Assuntos de alto nível. Many high-level Aí Paulo topics. falou assim: eu decidi nada saber sobre esses And assuntos. Paul says, I decide to not know anything about those topics. Sabe aquele cara que poderia sentar na mesa com você You know that guy that could sit on the e table with você you citar qualquer assunto? and you talk about anything? Política, Politics, ciência, Science, esporte, sports, artes, art, tecnologia, technology, mídia. media, Qual é o assunto? whatever topic, Negócios. E business. Paulo poderia falar e você anotar todas as palavras que ele falasse. And you could write down every single word that Ele he falou assim: said. gente, quando eu fui ter com He vocês, says, when I come to be with eu you, decidi não saber de nada do que vocês estavam falando. I decide to not know of anything you're Porque eu talking quis about. apresentar para vocês Jesus Because Cristo. I want to present to you Jesus Eu Christ. quis apresentar para vocês Jesus I e wanna este present to you crucificado. Jesus, the one Eu who quis was falar sobre o crucified. plano da I salvação want para to talk about vocês. the plan of salvation Porque para with mim you. me envolver com os assuntos que vocês estavam debatendo Because for me to get involved with your topic, não teria nenhum proveito. I wouldn't O have proveito any maior reason. era poder apresentar para vocês um plano de salvação. But I want to present to you a plan of salvation. E aí ele diz assim no versículo 4: He continues on verse 4. a minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Olha o que ele procura ensinar aqueles crentes. Look at what he wants to teach those Não people. quero que vocês me ouçam I don't want you to listen to e me. falem: uau, que And say, palavra que Paulo pregou hoje. Wow, such a word Uau, that Paul Paulo é gave. o cara, meu Deus, como é um homem sábio. Paul is the man. He's Nossa, such a wise Paulo guy. prega muito. Wow, he's Olha o such a good conhecimento preacher. que Paulo tem. Look at his Olha a knowledge. linguagem que ele usa. Look at his Paulo falou assim: language. isso não adianta nada, querido. That doesn't Você mean vai sair anything. daqui elogiando uma pregação, You can leave here being so mas sem impacted viver by a uma message. experiência com a verdadeira mensagem do But Evangelho. you don't live a true E experience existem with the muitos de message nós of the da gospel. igreja hoje que a gente busca isso. And many of us seek that today. A gente busca quem prega mais bonito, We want to see the best quem preacher traz as melhores ilustrações, who brings the best illustrations, quem conta as melhores who histórias. tells the best stories. Come on, I know. A gente quer ser o que? Um storyteller? A Você gente quer quer ser ser um contador de histórias. história? Porque nós entendemos que a narrativa dos nossos dias é contar uma história Because we see the narrative of our days as para telling a criar um story, engajamento com as to pessoas, create engagement para with poder people, resumir um período em que a atenção das pessoas estão ligadas a to nós. summarize in a certain Existe period uma of attention. série de técnicas e estratégias para captar a atenção das pessoas So many e strategies to get people's para attention conectar com and elas. to connect E with tudo them. isso é lindo, And all that is great. mas isso não provoca e produz transformação em ninguém. But that doesn't bring transformation A to verdadeira anyone. mensagem do Evangelho não é um amontoado de palavras. The true message of the gospel is not a bunch of words, A verdadeira mensagem do Evangelho é uma demonstração de espírito e but poder. it's a demonstration of spirit and Se power. você não sair daqui desafiado para ter uma vida conectada com o sobrenatural, If you don't leave here challenged to live a supernatural para life, entender que você não é um ser racional, to understand you're not just a rational para entender que being, os problemas nem sempre são resolvidos com as ligações, to understand that problems are not only
mas resolved são with resolvidos calls, com a sua conexão com os but they're céus. resolved with your connection with heaven. Sabe que tem muitos problemas na sua empresa que estão travados. There's so many things that are stuck in your E não é por business. falta de governo, Not by lack of não é por government, falta de liderança, not by lack of é por falta leadership, de comunhão com os céus. but by the lack of communion Sabe with que heaven. existem demônios e espíritos malignos There are demons que procuram destruir a nossa that casa, want to destroy our destruir home, a nossa família. destroy our family, E a gente quer complicar tudo. and we want to complicate Queremos things. fazer uma leitura, uma análise. Meu Deus, se perdemos em tanto conhecimento We hoje. want to analyze and lose ourselves in so much knowledge. Começa a sentar com a pessoa para ouvir qual o problema dela. Ela te convence de uma forma que você, meu Deus, você está certo. People try to convince you from their problems that they're so E a right. pergunta é: But the question como é que está a is, sua vida de oração? how's your prayer Ah, life? pastor, orei ontem na hora de comer. Pastor, I prayed yesterday for my Você vai lunch. ter muito problema, You're going querido. to have a lot of Porque o problems. diabo não vai te dar Because paz. the enemy's not going to give you O peace. diabo não vai te dar He's conforto. not going to give you comfort. Ele veio matar, roubar e He destruir. came to kill, steal, and E se destroy. você não entender que você é um homem e uma mulher de And Deus, if you don't understand you're a man and a e woman que of é God, impossível ser um homem e uma mulher de Deus sem se levantar e ter uma vida de and oração. it's impossible to be so if you don't have a life of prayer. I lost you. Te perdi. Por quê? Why? Porque a gente quer esse evangelho que me traz uma massagem no meu ego. Because we want a gospel that's going to massage Não, your preocupa ego. não, querido, vai dar tudo certo. No, everything's going to be fine. Vai dar tudo certo. Everything's going to be fine. Vai dar tudo certo. Yeah, Tá everything's going to dando be tudo fine. certo pro inimigo em bloquear a sua vida, Everything's working for the em enemy frear to o seu block your crescimento life, espiritual, to stop your em spiritual impedir growth, você de progredir espiritualmente. to stop you from Tá developing dando tudo spiritually. certo no plano do Everything's inimigo. going fine in the Na hora que enemy's você plan. começa a orar, você ora um minuto e tem sono e vai When you dormir. start to pray, you pray for E a Deus minute and then you sleep. entende. E eu não tenho tempo de ler a I Bíblia. don't have time to read the Bible. Mas dá uma olhada no seu screen time no seu telefone. But look at your screen time on your phone. Come on, how many hours you spending on social media? Quantas horas está na rede social? And you're telling me that you have no time to read the E você me Bible. fala que você não tem tempo para ler a Bíblia. What kind of Christianity is that? Que tipo de cristianismo What kind é of esse? life with God is that? Que tipo de vida com Deus And then you é come essa? full with issues and problems in your E life. você vem cheio de problemas na And sua vida. the problem is the church. E o problema é a igreja. The problem is the O pastor. problema é o pastor. No, the problem is Não, you. o problema é você. You are not praying. Você não está You are orando. not seeking the Você não Lord. está buscando a Deus. Você não está fazendo nada que você deve fazer como um verdadeiro cristão. You're not doing anything you should as a E Christian. quer viver uma vida de resultados. And you want to live a life of results. Resultados catastróficos. Catastrophic results. Por isso que a igreja está envergonhada. That's why the church is ashamed. Por isso que nós estamos envergonhados. That's why we are shamed. Porque representamos um poder Because sobrenatural. we represent a supernatural E queremos power. resolver todas as coisas de maneiras naturais. And you want to resolve everything in a natural Paulo way. diz: as armas da nossa milícia, Paul says that our elas weapons, não são carnais. they are not from Elas the são flesh. poderosas They em are Deus powerful in God para destruir to fortalezas. destroy strongholds. O verdadeiro evangelho tem que causar em The nós true gospel has to uma bear in us sede pelo sobrenatural. a thirst for the Uma supernatural. sede por orar por A enfermos. thirst to pray for Jesus the disse: sick. você vai expulsar Jesus demônios. says you will cast out Qual demons. foi a última vez que você expulsou um When demônio? was the last time you casted out a demon? Não, pastor, uma vez No, pastor, once. eu coloquei a mão para orar por uma pessoa e não aconteceu nada. Aí eu put my parei, hand eu to falei assim: pray não for tenho someone. dom. And then nothing happened and I stopped. Querido, existem dons de curar, Yes, there are gifts to heal. mas o dom de curar But the gift of healing corporativo, coletivo, that's collective foi dado a todos mediante a fé no verdadeiro evangelho. was given to all by faith in true Você gospel. não precisa ter um ministério de cura para orar por um You enfermo. don't have to have the ministry of healing to Você pray precisa for someone orar that's sick. pelo enfermo. You just have to pray. Mas não, But no, como bons brasileiros, like good Brazilians, a gente tem remédio para dor no dedo, we have a pill remédio for para dor no joelho, pain in our foot, remédio in para our dor na knee, barriga, in our belly, remédio para dor na in our cabeça. head. Na verdade, se você fizer uma limpeza naquela sua farmácia na sua casa, If you clean your little own pharmacy você at vai your saber que house, você tem mais de 50% daqueles remédios já you know venceram. that all of them are expired. Por quê? Porque você comprou achando que você ia ter o problema. Because you bought it thinking you A would gente, have na a verdade, problem. profetiza o problema You pra actually gente. prophesy the problem. É porque você compra o remédio, não, eu vou ter o problema, então eu vou ter o remédio. Because you buy the medication, no, I'm going to have that, Eu não so I'm estou, going to buy the eu não estou medication. renunciando e muito menos anulando a medicina. I'm not
not A talking about ciência, a medical medicina bem colocada é uma bênção. or science. Medicine Mas is a nós blessing. não podemos deixar a nossa identidade espiritual no meio do But caminho. we can't leave our spiritual identity in the middle of the Você way. não é um corpo que tem uma alma e um You're espírito. not a body that has a soul and a Você spirit. tem um espírito You are e a uma spirit. alma habitando dentro You de um have a corpo. spirit and a soul living E vai in chegar a um momento body. que o seu corpo vai expirar de tempo. And there's a day that your body is E going to você vai expire. continuar existindo como espírito. And you're still going to be a Ou spirit. perto de Deus ou longe de Deus. Either close to God or Mas far away nós from Him. somos seres espirituais. But we are spiritual E como beings. seres espirituais, nós precisamos interagir no mundo dos espíritos. And we have to interact in the spiritual world. E essa guerra, ela é constante. And that's a constant Eu não estou aqui battle. querendo espiritualizar tudo. I'm not trying to spiritualize Mas você everything. também não pode naturalizar tudo. But you can't naturalize Não é everything. você tropeçar e falar, o diabo tá furioso So you comigo. trip and say, oh, the devil's really mad. Não é você se arrumar mal e alguém falar que você tá feio e você falar que o diabo tá tentando contra a sua vida. It's not you putting ugly clothes and someone say you're ugly and you're Tem saying the nada a devil's ver com against isso. you. Não é Nothing to você do with correr that. demais do seu limite de velocidade, It's not you going above the speed não fazer limit, inspeção no seu carro, not doing the inspection in não your car, pagar a placa da sua registration, not paying your registration, e aí a polícia te parar e você falar que o diabo tá se levantando contra and você. the cops stop you to say it's the devil's fault. Tem nada a ver com isso. Nothing to do with that. Tem a ver com você ser um homem e uma mulher espiritual. But it has to do with you being a man or a woman that's Antes de spiritual. você correr atrás, desesperado, atrás de alguém para te ajudar, Before you go crazy after someone to help you, ore. pray. Busque a Deus. Seek God. Pastor, mas o meu problema é dinheiro. Deus vai Pastor. fazer chover dinheiro na minha casa? My problem is money. Is God going to make it rain? Talvez Deus não faça chover dinheiro na sua casa, Maybe He won't make it rain. mas Ele te direciona a alguém que vai poder te ajudar. But He'll direct you to someone that can Ou Ele help te dá you. uma saída no meio do problema. Or He's going to give you an Ou Ele te dá uma escape. estratégia. Or a strategy. Ou quem sabe, Or who knows? como o problema daquela mulher, Like the problem of that que era uma woman dívida that was debt. que o marido tinha deixado, That her husband had e agora os filhos serão tomados left. And now her kids were going to be taken para from her trabalharem e pagar a dívida dele. to work and pay E the de debt. repente ela chega para o profeta e fala assim: Suddenly she comes to the prophet and os says, credores chegaram, the people that want my money are eu não here. tenho como pagar a dívida, And I can't pay. mas eu tenho um pouco de azeite. But I have a little bit of oil. Aí o profeta fala assim: você tem um pouco de azeite? And the prophet says, you have a little bit of oil? Então eu vou te dar uma I'm estratégia, going to give you a strategy. vou te dar uma palavra, I'm going to give you a e word. o seu pouco Well, from your vai little, se multiplicar. it will multiply. E agora você vai sair de consumidora de azeite Now you're going to come from a consumer of oil para empresária, to a business vendedora de to azeite. one who sells Ele oil. diz assim: vai multiplicar, It's going to multiply. você vai pegar as vasilhas cheias, You're going to grab all the vases. vender o azeite, You're going to sell the oil. pagar a dívida You're going to pay the debt. e viver do resto. And you're going to live with what's left. Quem disse que os céus não têm resposta para finanças? Who said that heaven doesn't have an answer for your Quem disse que os finances? céus não têm resposta para problemas familiares? Who said that heaven doesn't have an answer for Quem your disse que family os céus problems? não têm resposta para a documentação? Who said that heaven doesn't have an answer for O your problema é que documents? nós nos desesperamos. Problem is we get desperate. Somos movidos pela circunstância. We're moved by circumstances. Esquecemos que somos seres And we espirituais. forget we're spiritual beings. Antes de você reclamar dos seus problemas, Before you complain about your problems, ore, pray, jejue, fast, leia a tua Bíblia, read your Bible, encontre aquilo que Deus fala acerca deles. find what God talks E about você vai it, perceber and you will realize que muitos desses problemas, that many of these eles são problems, inexistentes, they don't even porque eles exist são apenas tentativas do mal, because they're simply para trials tentar from parar the você, enemy to try and stop quando you. na verdade você entendeu When in reality you que understood na presença do Senhor that in the presence of você é God, imparável. you are unstoppable. Você é You imparável. are unstoppable. Eu sei que um nível alto de confiança própria I know a high level of self-confidence pode se tornar uma arrogância. can become arrogance. Mas quem foi que disse But who said que você não pode entender o nível certo de confiança? that you can't understand the right Porque essa level of confiança não é em self-confidence? você. Because that confidence is not in Essa you, confiança é no Deus que habita but it's dentro de in você. God that lives inside of you. Quando você bater no peito e falar assim: eu posso resolver essa situação, When you say, I can resolve this, não é que você vai fazer isso só, it's not that you're going to do it by mas é yourself. porque você acredita no Deus que te But ungiu it's para because isso. you believe in the God Quando that você bater no anointed you to peito e do falar assim: eu so. sei que eu posso romper no meu trabalho, When you say, I can break through in my job, não é que você é o melhor do it's mundo, not that you're the best in
in the Mas é porque world. você entende que aquele trabalho não é apenas um emprego. But you understand that that job is not just a Aquele job, trabalho é um campo but missionário. it's a mission E quem field. te colocou naquele lugar foi o And Senhor. who put you there was E the Deus Lord. não te coloca em uma guerra sem te dar as armas And He necessárias para a doesn't vitória. put you in a battle without giving you the weapons Só you que nós não need. estamos acessando isso. But we're not accessing them. Nós estamos recebendo as notícias ruins We're receiving bad news. e estamos permitindo que elas nos influenciem And we're allowing them to influence e us. moldem as nossas And decisões. form our A gente decisions. está indo para as reuniões de resoluções de situações, We're going to the meetings that will resolve our bombardeados situations. pelos problemas, Bombarded by guiados problems. pelas Guided circunstâncias, by circumstances. com medo da economia, Scared of the com economy. medo das pessoas, Scared of com people. medo dos governos. Scared of the government. E a pergunta para você e para mim é And the essa: question for us is, quem é que está no trono da sua vida? who is in the throne of your life? Porque quem estiver no trono é aquele que tem o governo sobre a sua situação. Because who is in the throne of your life has government over Eu me your lembro situation. ano, e muitas pessoas estão aqui desde esta época, I remember a year, and many people are que here nós since that tivemos um time, inverno cruel, that we had such a cruel extremamente winter. difícil. Really hard. Muitas pessoas não estavam conseguindo nem trabalhar rapando neve Many direito. people couldn't even work. E muitos que não rapavam neve, que era a maioria, nem trabalhar conseguiam. And many that weren't plowing, they couldn't even work. Eu me lembro And I remember que naquele inverno that in that winter, teve pessoas there were people que descobriram a simples coisa de tirar neve dos telhados das casas, that found out something that's so simple in taking que snow out estavam of tão people's pesadas roofs que estava causando acidentes e vários acidentes em casas. that was so heavy that could cause accidents in the homes. E de repente, And no suddenly, meio de um caos, in the middle of no chaos, meio de uma in the crise, middle of a crisis, Deus abre portas God opens a que door trouxe uma aceleração financeira para muitas and brings in famílias. a financial acceleration momento for de many pandemia, families. In pandemic, Em que muitas pessoas ficaram em casas e aqueles que tinham benefícios do governo, glória a Deus, mas muitos não tinham. where many people would stay home and had nothing. E de repente, no meio da And in crise, the middle of crisis, no meio do caos, in the middle of chaos, no meio da circunstância in the middle of adversa, circumstances, Deus acende uma lâmpada. God turns on one E light, aquela lâmpada é capaz de mudar a circunstância de pessoas. and that light can change people's Não circumstances. diminua o poder que Deus tem para te dar uma palavra. Don't underestimate the power of one Pastor, word. eu pesquei o dia inteiro. Pastor, I went fishing for the Os whole day. discípulos fizeram assim, The né? disciples did that. Pescamos a noite inteira We fished the whole e não night, pegamos nada. and we didn't get Se anything. encontram com Jesus They frustrados. find Jesus and they're frustrated. Jesus fala uma palavra para eles. Jesus tells them one word. E agora, no mesmo lugar da And in vergonha, the same place of shame, da frustração, of frustration, foi o lugar que o Senhor fez brotar. was the place where the A Lord Bíblia diz brought que eram tantos peixes que so many quase fish o barco afundou. that the boat almost sunk. Sabe o que é isso, querido? You know what that É is? você entender que você é um homem e uma mulher Is espiritual. you understanding you are a spiritual man or Antes de woman. mãe, Before your mom, antes de pai, before your dad, antes de esposa, before a wife, antes de marido, before a husband, antes de empresário ou funcionário. before an employee or Você a é um boss. homem e uma mulher de Deus. You are a man and a woman of Você God. tem acesso direto ao trono de Deus. You have direct access to the Você não throne of depende God. de ninguém. You don't depend on anyone. Porque Jesus, ao morrer pela sua vida, Because Jesus, when he died for your life, o véu se rasgou de alto a baixo. the veil E was você torn, tem acesso ao trono de Deus. and you have access to his throne. Vamos ficar de pé nesta manhã. Let's stand. Eu perdi a voz hoje do primeiro culto e o I pouco que lost my sobrava eu voice. perdi agora. In the first service, and the little Porque I eu had left, estou I lost irado it com o now. diabo. Because I am furious with the devil. Porque tem gente perdendo tudo na vida. Because there's people losing everything. E de mão e de braços cruzados. And with their arms crossed, Desistiu de lutar. they're giving up. Desistiu de lutar pela sua casa. They're giving up on their home. Desistiu de orar. They're not praying. Desistiu de buscar a Deus. They're giving up on seeking God. Ore. Pray. Pastor, estou orando e nada está acontecendo. Pastor, I'm praying, but nothing's happening. Você que pensa. That's what you think. Você acordou hoje de manhã. You woke up this Vou te morning. dar aqui uma breve, pálida ilustração. I'm going to give you a very simple Você illustration. acordou de manhã You woke up this e estava morning. um pouco frio. It was a little cold. Possivelmente o que está ligado na sua casa ainda é o heater, ainda é o aquecedor. Maybe your heater's still on. Amém? Amen? E aí você chegou na igreja You got to church, e talvez você estava, como muitos estão ainda, com jaquetas. and you maybe had your coat on.
Só que você não percebeu But you didn't realize que mais ou menos 5, 10 minutos que esse segundo culto havia começado, that about 10 minutes after the second service started, eu olhei o termostato da igreja I looked at the church's e thermostat, estava 77. and it was 77, E aí eu liguei o ar-condicionado. and I turned on the AC. Os primeiros 5 minutos não aconteceu nada. First 5 minutes, nothing happened. Mas depois alguém começou a sentir frio e colocar a jaqueta. But then someone got a little A chilly. oração é mais ou menos assim. That's kind of Você what começa prayer a orar, works. You start to pray. parece que nada aconteceu. Seems like nothing's Só que o happening. tempo vai passando. But time goes E a on, atmosfera vai mudando. and the atmosphere A changes. atmosfera vai mudando. The atmosphere changes. Você começa a buscar Deus, You start to seek a God. atmosfera vai mudando. The atmosphere Quando você changes. menos espera, When you least você expect não it, está vendo, you're not mas seeing, algo está se movendo. but something is moving. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: Look você to pode someone não next to ver. you and say, maybe you don't see Diga: it. você pode não ver, Say, maybe you don't see mas it, algo está se movendo. but something is Eu disse: moving. algo está se I movendo. said something is moving. Algo está se movendo. Something is moving. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos 5 minutos, nós vamos adorar o Senhor. I want to call the worship team. We're going to worship for 5 Eu vou more te dar uma minutes. oportunidade I'm going to give you an opportunity para você meditar no que você recebeu. for you to meditate on what you Permitir que received você seja ativado no seu homem and espiritual allow yourself to hoje. be activated Come on, spiritually. we gotta respond to A this. gente tem que responder We a gotta isso. respond to this A gente tem message. que responder essa We cannot just mensagem. receive what God is speaking to A us gente não pode só receber o que Deus está falando com a and gente do nothing e about it. fazer nada. We gotta respond to this. Nós temos que responder. I don't know which area of your life Eu não sei you que just área da received sua the word vida this morning. que você recebeu essa palavra. I don't know what area of your life you need a miracle. Eu não sei que área que você precisa de um milagre. I don't need which area of your life you need a intervention from Eu God. não sei que área você precisa de uma intervenção de Deus. But I know this. Mas eu sei de uma If you coisa. can just pray. Se você orar, Se você simplesmente orar, if you simply pray, talvez através da sua oração Deus vai liberar a resposta. maybe through your prayer the Lord will Talvez give an através answer. da sua oração Deus vai te dar uma estratégia. Maybe He'll give you a strategy. Talvez através da sua oração, eu não sei o que Deus vai I fazer, don't know what He's gonna do, mas eu sei que Ele vai fazer algo. but I know He's gonna do something. Se você não tem nada que você precise receber uma intervenção de Deus na sua If you vida, don't have anything you need an intervention from então God, ore por alguém. pray for someone then. Ore por alguém. Pray for someone. Feche os seus olhos comigo. Close your eyes with me. Espírito Santo, Holy Spirit, nós queremos ser ativados we want to be activated para entender a realidade espiritual que está diante de nossas to vidas. understand the spiritual reality that's before Nós us. não queremos somente viver um evangelho de um amontoado de palavras e conhecimento. We don't want to live a gospel of a bunch of words and knowledge. Queremos viver um evangelho de poder. We want to live a gospel of power. Um evangelho que a nossa fé ativa as coisas espirituais. A gospel where our faith activates spiritual things. Quando nós nos desesperamos pelos ocorridos da vida, When we're desperate with things that happen, sem consultar os céus em primeiro lugar, without consulting heaven in first nós place, perdemos. we lose. Nós perdemos. We lose. Como nós perdemos? How we lose. Porque às vezes por detrás do problema, Because maybe behind the problem, o Senhor tem uma provisão the sobrenatural Lord has supernatural que os provision nossos olhos não conseguiram ver. that our eyes couldn't see. Esta manhã, Senhor, But this morning, Lord, sejam ativados os sentidos may our espirituais do teu spiritual povo. senses be activated. Sejam ativados os sentidos May the espirituais. spiritual senses be Seja activated. aberta a visão espiritual. May the spiritual vision be open. Sejam os sentidos espirituais ativados May agora. the spiritual senses be activated Aqueles que não now. estavam vendo, Those who couldn't see, começam a ver. start to see. Aqueles que não estavam Those who ouvindo, couldn't hear, começam a ouvir. start to hear. Aqueles que não estavam sentindo, Those who couldn't feel, começam a sentir. start to feel. Eu não sei o que Deus está para fazer, I don't know what God is going to mas do, eu sei que Ele está para fazer alguma but He's coisa going to do something que vai vir de encontro, that will encounter, que vai responder that will a respond sua atitude nesta manhã. to your action this Eu não sei morning. qual área, I don't know what area, mas eu sei que em todas as áreas o Senhor tem uma resposta I espiritual know para as He nossas has vidas. an answer in every area. Nós vamos declarar aquele que está sentado sobre o trono. We're going to declare He who is up. E eu vou orar agora e depois eu vou deixar você à vontade.